para o Camp Mais Vida. Faz alguns anos que eu não vou para lá. Um tempinho aí. Mas é bem legal. Fica aqui em Juquitiba, pertinho de São Paulo. Anfitrião Roberto, muito gente boa. Vamos ver lá. Antes vamos passar no pesqueiro Flauta Doce. Falar com o seu João para ver se tem almoço lá. Não tá esquecendo nada. Moto é fogo. Você tem que olhar umas 10 vezes antes de sair, senão acaba esquecendo alguma coisa. Estou aqui na Regis Bittencourt, próximo a Itapecerica da Serra. Um calor de rachar o coco. Saindo um pouquinho mais tarde aqui, mas dá pra ir de boa. Algum tempo atrás não tinha esses semáforos por aqui. São novos. Com esse clima da hora, com esse calorzão, a vontade que dá é de explorar os lugares, né? De visitar, conhecer os lugares. Aí de final de semana, cara, tá de bobeira, bora fazer rolê, bora desbravar, sair de um pouco de dentro de casa. Sai um pouco não, sai bastante de dentro de casa. E desbravar e depois compartilhar aí com quem gosta também aí de desbravar, né? Passando agora por Embu, é Embu das Artes. Aqui é o lado esquerdo, a Itapecerica da Serra. E do lado direito é Embu. A estrada aqui diz que é o roteiro do churrasco. Qualquer dia eu vou dar uma olhada na internet pra ver o que é o roteiro do churrasco, por onde que passa. Talvez seja na própria rodovia, porque tem muita churrascaria por aqui. E tudo com o nome do Rio Grande do Sul. Gramado, Recanto Gaúcho e assim vai. Se bem que essa rodovia aqui é a principal rodovia que vai para o sul, para lá cruza o Brasil. Primeiro pedágio. Aqui eu já vou pegar um bronze, esperando. Uma coisa que eu preciso fazer é habilitar a opção por aproximação, porque nessas horas adianta bastante, viu? Porque moto não pode ter tag, ou não pode ter, ou não consegue reconhecer. Eu vi um relato de um motociclista que instalou uma tag para testar e foi cobrado um bitrem dele depois. Eles não conseguem ver o peso do veículo que está passando, né? Com tanta tecnologia. Oi, bom dia. Obrigado, viu? Muito antigamente, aqui, onde está aquele prédio ali, se chamava Triângulo Azul. Meu pai me levava aqui, tinha cachoeira, tinha um monte de coisa. Agora acabou, mas traz boas lembranças aqui desse lugar.
interessante que quando a gente vai saindo de São Paulo, vai vir no sentido interior, a gente vai sentindo o clima ficar mais úmido. Porque lá em São Paulo o clima é meio árido, quando fica calor é um calor seco. E aí vai vindo aqui pro interior, é um calor também, mas é um calor úmido, parece que o ar vai ficando melhor. Muito bom. Vai rapidinho, ó, 1 hora. 14 quilômetros, se eu não me engano, para Juquitiba. Vamos chegar. Vai que vai. Chegando na divisa de São Lourenço da Serra com Juquitiba. Uhul! Welcome, Juquitiba! Uhul! Uhul! Vamos que vamos! Ó, e o clima vai ficando bem gostosinho, hein? Oh, meu Deus do céu! Tá quente, mas tá gostosinho. Entrada principal para Juquitiba. Então a gente vai ter que andar um pouquinho mais aqui, ó. 300 km, saída 326. Aí passa dela. Continua direto. Tem que entrar lá na frente. O único porém de andar nesse lado da pista, dessa via, é que aqui passa muito caminhão. Passa mais caminhão do que na outra via ali. Um rastro preto no meio da pista. Isso tem que tomar cuidado. Porque pode ser óleo misturado com sujeira, com tudo. Então tem que ficar de olho lá na frente para ver se não tem alguma coisa, principalmente em curva. E quando for atravessar, atravessa o mais de pé possível, com a moto mais de pé possível, né? Sem tombar muito a moto. As estradinhas de terra começam a aparecer. Cadê aqui, ó? Deixa eu ver se eu acho. Não tem placa de quilometragem aqui. Aí pega aqui sentido Cachoeira França. Estrada Cachoeira França. Vamos ver como é que tá a estrada. Aí começa o off-road. Bom, pra isso que a Himalaia é feita, né? Vamos ver se vai ter almoço lá no Flauta Doce. Geralmente eles servem lá, mas precisa reservar. Mas, por exemplo, tem dia que vem muita gente, tem dia que vem poucos. Aí ele vai mensurando a quantidade de comida que tem que preparar lá, né? Pra não ter desperdício. Mas andar em estrada de terra, assim, tem que andar. Tem que andar para ir pegando as manhas, para ir adaptando, porque são muitas variáveis que você precisa pensar ao mesmo tempo. Tem coisa que é o reflexo mesmo. Precisa ser o Mr. Capivara das motos para vir aqui, não. Ó, tá, plaquinha, hospedagem, eu viro aqui.
Aqui eu tô com o pneu Metzeler, acho que esse é o nome, 50-50, então 50 asfalto, 50% estrada de terra. Tomar cuidado para as bagagens para ver se não caiu, né? Por isso que é bom amarrar bem mochila e as coisas que tiver na moto, que estrada de terra trepida tudo, cai parafuso. Inclusive depois de uma estrada de terra é bom revisar os parafusos também. Eu já perdi 2 do protetor de escapamento. Aí depois desse rolê aqui, quando eu chegar lá no camping lá, eu vou dar uma conferida quando a moto estiver fria. Areia. Uma coisa que eu devia ter desativado é o ABS. O ABS aqui não é muito bom não. Dá pra ir com ABS, mas é bom desligar o ABS nesses terrenos. Para a moto pegar mais estabilidade quando tem areia, pedra solta, é você jogar todo o seu peso em cima das pedaleiras. Aí a moto, ela fica, o centro de gravidade dela fica mais baixo, se eu não me engano. Ela fica mais estável. Uma vez eu vi isso daí no Motolama com Arlindão, um canal bem interessante aí que tem dicas de um mestre aí falando sobre estrada de terra. É uma coisa que eu aprendi e é muito verdade. Chegamos exatamente a 12:04. E agora tá fechado. Vamos ver, às vezes só tá encostado a porteira. Maria, será que eu vou ficar sem almoço? Vou fazer o jejum hoje, já que eu vim na loucura aqui, né? Tá bom, então tudo pode acontecer. Caramba, bastante pedra solta aqui. Essas pedras aqui são boas quando chove, porque aí não cria aquele lamaçal. Mas quando seca também elas ficam um parque de diversão aqui para os motocross. Oi, Totozinho. Tem a piscina ali, mas eu quero é o rio. Agora sim já preparado para a represa, ao canto da natureza. E agora eu vou pegar o caiaque, a gente vai em um sentido
naquela ilha lá, não sei se dá pra ver. E tem um restaurante ali, tem aqui no outro restaurante lá em cima, flauta doce e não tava aberto. É o risco que eu corri de não ter ligado, né? Mas, vamos lá. Vou pegar um caiaque com encosto, uma orientação do mestre Roberto. Aí tem menos, fazer menos trabalho. Eu trazer fazer uns ensaios aqui, top. Até onde que eu consigo chegar? Consigo chegar até o restaurante. Ó, mãos à obra. A impressão é que eu estou nadando contra a correnteza. E o camping ficando lá para trás, ó. Vamos que vamos, ainda falta muito, hein? Perguntei até para uma senhora ali que estava morando ali para aquela ilha, e também ela falou que é indo para lá. Vou continuar seguindo. Aqui tem várias entradas. É a via principal. Pra lá tem nada. Pra cá não tem nada. Não consigo achar no mapa aonde eu tô. Não consegui achar aqui. Não achar nada. Não sei bem que eu tô com internet. Vamos ver. Acabei achando aqui um lugar para almoçar. Chama Marina Juquitiba. O caiaque tá ali. Agora é só remar lá sentido e mais vida. Vamos que vamos. Onde vai? Essa terra aqui é bem escorregadia. Tem que ir na boa aqui. Tá calor, hein? Minha nossa senhora. O objetivo é ir direto pra lá, ó. Vamos ver. Dar uma descida na ilhazinha ali, tomar um banho. Vamos sair daqui, eu acho que não vai. Chegada do caiaque. Agora deixei algumas coisas aqui na moto. Vou fazer uma natação.
Cheia de aranha. Não sei se dá pra ver. Não sei se dá pra ver a lua. Olha, já esquecendo a viseira. Por isso que é bom sempre fazer inspeção, né? Bom, depois de passar o dia aqui, muito bem escolhido, bora pra casa antes de anoitecer, né? Um falcão. É um falcão? Todo jeito. Ou um outro ali em cima da porteira. Quanto mais terra, melhor a gente fica. Faz tempo que eu não pego terra. Nossa, tá desacostumado. Tarde. Agora vou dar uma olhada, né, geral, pra ver se não saiu nada fora do lugar, nenhum parafuso a menos. Ó, depois que você anda na terra, na hora que você pega o asfalto, meu Deus do céu, que suavidade. Minha bate-jaqueta, hein? Paradinha aqui nesse posto para colocar a blusa. Prontinho, blusa colocada, elástico guardado. Ó, essa bolsinha aqui, muito boa, hein? Coloca água, coloca tudo aqui. Que antigamente eu colocava tudo aqui nessa mochila. E aí quando eu esqueci alguma coisa tinha que desmontar ela inteira pra buscar. Aqui não, ó. Aqui, deixa as coisas aqui. Que quer pegar rápido aqui, aqui, maior. Alimentação. Pra quem faz viagem de moto. É muito bom. Porque de carro não tem esses problemas, né? Que você joga no banco do lado, joga no console e pronto. Na moto não tem como. Você tem que deixar em algum lugar que não saia capotando no meio da estrada. Que já aconteceu muito comigo. Aproveitar mais esse tantinho de claridade.
Essa rodovia também é bem conhecida pelos caminhões, né, que andam a toda velocidade. Os caras já andam aqui há 20 anos, já conhecem a cada milímetro. Mas é aí que nasce perigo, né?